manifesta o seu poder sobre as nossas vidas, o Deus que se faz presente, Ele tem se feito presente na sua vida. Você tem sido fortalecido por esse Deus. Você é uma prova viva da graça, do poder, da bondade dEle sobre a sua vida, pois Ele o é. Nós vamos ouvir a boa palavra do Senhor neste momento. Nesse momento é tempo de nós nos calarmos, para então podermos ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, fazer-nos compreender tudo aquilo que o Pai reservou para as nossas vidas. O texto que nós iremos meditar nesta noite está registrado no livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Acompanhe aí no seu lar, sua Bíblia. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Está escrito: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Vamos ler novamente? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Amados irmãos, Deus conhece, Deus sabe, muito além de nós, o tempo que nós temos vivido, no cumprimento, no andamento dos seus propósitos, a fim de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Há promessas de Deus que diz respeito a todo o seu povo, a sua igreja. Há promessas de Deus que são promessas individuais, promessas pessoais, as quais, através da sua palavra e da ação e confirmação do seu Espírito Santo, Ele faz a cada um dos seus filhos. Nós vemos esta realidade na vida de homens e mulheres de Deus, que no seu tempo tiveram experiências com este Deus, pessoas que conheceram a Deus, as quais Deus veio até elas e as chamou pelos seus nomes. Quando nós olhamos para esta realidade nas nossas vidas, nós presenciamos isso também, o modo como Deus em Cristo chamou a cada um de nós. Por exemplo, da tua parentela, você foi o primeiro a ser chamado, você foi o primeiro a se converter a Cristo. Como foi a tua experiência de conversão a Deus? Você se lembra um dia, um momento, um tempo, aonde você ouviu ecoar da voz de Deus falando no íntimo do seu coração? Você se lembra o modo como Deus moveu as situações e usou pessoas para fazer com que o Evangelho chegasse até você?
o momento em que você estava vivendo, quem sabe no fundo do poço, e eis que a luz resplandece sobre a sua vida. Quem sabe momentos aonde nada mais parecia fazer sentido, e Deus veio até você. Quem sabe você estava caminhando com Deus, e de repente Deus ele vem e se manifesta de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida. Naquele tempo, Deus ele é um Deus que faz promessas para os seus filhos, e em todas as promessas de Deus há propósitos a serem cumpridos, propósitos esses que vêm nos aproximar mais de uma comunhão com Deus, aonde nós venhamos a ter uma percepção maior da pessoa de Deus, de quem Ele é, propósitos pelos quais Deus deseja cumprir através das nossas vidas, abençoando outras pessoas, sejam elas da nossa família, da nossa casa, seja dentre os nossos vizinhos, sejam no local onde nós trabalhamos. Há propósitos de Deus, e esses propósitos eles vão se cumprindo. Deus ele vai se revelando a nós, e quão maravilhoso é ouvirmos a voz de Deus. Há promessas de Deus sobre a sua vida. Quantas dessas promessas Deus já tem cumprido? Quantas dessas promessas elas estão sendo trabalhadas? Em Deus já há o cumprimento, mas todavia nós ainda não tocamos, ainda experimentamos o cumprimento dessas promessas. Abraão estava vivendo a sua vida, e é interessante que este procedimento acontece na vida de Abraão, e nós estaremos usando aqui a experiência de vida desse homem para retratar esta mesma realidade no dia de hoje, na sua vida, na minha vida. Abraão aqui, a palavra fala que ele era da idade de 99 anos, quando Deus o chamou e o fez promessas. Quando Deus chama Abraão e diz: sai da terra, da casa da tua parentela, e vá para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão, quando ele conhece a Deus, quando ele tem essa experiência inicial com Deus, ele tinha 75 anos. Vemos na peregrinação de Abraão a sua obediência a Deus, momentos onde ele foi chamado, onde ele recebeu uma ordem, uma direção de Deus, e ainda que contrariando tudo, todos, contrariando a razão, por meio da obediência, ele seguiu a voz de Deus. E quão maravilhoso é podermos obedecer ao Senhor. É fácil? Não é. Por quê? Porque a direção de Deus vai sempre na contramão do mundo. A direção de Deus vai na contramão da nossa vontade humana. A direção de Deus vai na contramão do sistema que nós vivemos neste mundo. Todavia, bom é obedecer a Deus. Abraão obedeceu ao Senhor. Nós vemos em suas peregrinações a fé de Abraão, porque uma coisa é certa: não há obediência aonde não há fé. Fé e obediência andam de mãos dadas. É impossível ter comunhão com Deus, é impossível dizer que conhece a Deus se nós não obedecemos e se nós não cremos na sua palavra e em tudo aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Abraão viveu isso. Abraão também, nas suas peregrinações, enfrentou momentos de fraquezas, e em um desses momentos ele tinha já 86
56, já havia se passado 10 anos que o Senhor havia falado com ele, que lhe daria um filho da promessa. E nesse momento Abraão teve consigo que estava demorando. E aí ele resolveu ajudar a Deus de alguma forma, tendo uma ação humana. Ele ouviu o conselho da sua mulher, dizendo: olha, eu vou te dar a minha serva, para que dela você gere uma descendência. Tendo eles que estava demorando para se cumprir as promessas de Deus, porque o tempo estava se passando, e nada de se concretizar aquilo que eles estavam esperando. E nós vemos ali que ele, então, Abraão, ele titubeia e ele concorda com aquilo. Nasce então seu filho Ismael, filho de Abraão e Agar. Mas era esse o filho que Deus havia prometido para ele? Não, não era. Era aquele tempo, o tempo do cumprimento da promessa de Deus? Não, não era. Mas foi um tempo onde a impaciência aflorou no coração de Abraão. Abraão era como um de nós. Você de vez em quando tem uns picos de impaciência. De vez em quando você se apega questionando acerca da totalidade da palavra, da promessa de Deus sobre a sua vida. Abraão passou por esse momento. Deus, ele vai até Abraão. E há um momento onde Abraão, ele está na sua tenda, cheio de questionamentos, ainda que ele já havia vivido momentos tremendos com Deus. Deus ia abençoando Abraão em tudo aquilo que ele fazia, mas havia esta área na vida de Abraão. A sua mulher Sarai, estéril, não tinha filhos, e isso certamente inquietava, incomodava o coração deles. Todavia, eles também carregavam consigo a promessa de Deus. Deus vem até ele, reafirma as promessas, e é interessante que, juntamente com a reafirmação das promessas, vem também o tempo, o andar dos dias. E muitas vezes esta realidade intriga os nossos corações. Abraão então chega aos seus 99 anos. Deus sabia como estava o coração do seu filho, do seu servo. Assim como Deus sabe nesse dia como está o seu coração, como estão os seus pensamentos. A palavra vai dizer então que o Senhor apareceu a Abraão. Deus, ele veio ao encontro de Abraão. E é sempre assim. Sabe por quê, amados? Nos momentos onde os questionamentos sobem ao nosso coração, o natural, o tendencioso, não é nós corrermos para Deus, é nos fecharmos dentro de nós mesmos, e olharmos para as situações que nos cercam, e não trazer a memória de modo claro, não nos recordarmos das promessas e do modo como Deus tem falado conosco. Há uma tendência de nós nos fecharmos dentro do nosso próprio mundo, dentro daquela realidade que tem nos cercado. Abraão se via assim. Ele estava já com 99 anos. Pelo ponto de vista dele e da sua própria esposa, a sua esposa
forças estavam se esvaindo. Eles continuavam crendo no Senhor, mas o seu coração, em decorrência àquela promessa, estava se enfraquecendo. E o Senhor bem sabia, e Deus não havia se esquecido da sua promessa, muito pelo contrário. O tempo do cumprimento daquela promessa nunca esteve tão perto como naquele momento. Deus então vai até Abraão. Assim também o Senhor nesse dia, Ele vem até mim, Ele vem até você, para te trazer um alerta, para trazer a mim e a você um despertamento, para que nós não nos entreguemos às impossibilidades diante das promessas, porque para Sara e para Abraão, as impossibilidades daquele momento falavam muito mais alto do que as promessas de Deus. Quem sabe você não tem vivido isso? Quem sabe as impossibilidades, as lutas, as dificuldades que têm cercado a sua vida têm falado muito mais alto do que as promessas de Deus, tem ecoado muito mais forte nos seus ouvidos, tem despertado um certo desânimo no seu coração. Deus vai até Abraão, e olha o que ele vai dizer a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Ele se achega e afirma quem ele era. Quem era Deus? E por que Deus fala isso para Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque essa afirmação de Deus vinha de encontro com a realidade que estava acontecendo dentro do coração de Abraão, a impossibilidade. Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. E é esse Deus que se apresenta diante da minha vida e diante da sua vida nesse dia, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que Deus estava falando, tendo um diálogo particular com Abraão. Era uma conversa pessoal, íntima, entre o Deus Todo-Poderoso e um homem que cria, mas que estava passando por uns momentos de conflitos, não de incredulidade, mas de um certo abatimento em sua fé. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E é interessante que, para avançarmos um pouco dentro do contexto, nós vamos ler Gênesis 18, do versículo, a partir do versículo 9. Porque nesse mesmo tempo, quando Deus fala com Abraão, reafirma as suas promessas, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, porque ele seria pai de multidões, pai de nações. Ele muda o nome de Sarai para Sara, porque ela seria mãe de nações, mãe de multidão. E o Senhor, ele vem até Abraão. E naquela passagem onde a figura de Deus representa um dos três anjos que se achegam até Abraão, e este terceiro anjo que prefigura ali a presença do Senhor, vai tratar particularmente dessa questão com Abraão. No versículo 9, vai dizer assim, Gênesis 18, 9: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da
dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei à luz ainda havendo já envelhecido? Olha o que Deus vai dizer agora: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa, pois, difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. A promessa vai se cumprir. Qual era o impedimento que cercava? Porque já haviam passado muitos anos. Abraão estava com 99 anos, Sara com 89 anos. A impossibilidade aumentou, porque lá atrás, 24 anos atrás, eles eram mais novos. Ainda que Sara fosse estéril, ainda a juventude, vamos dizer assim, era impossível. Ainda que a esterilidade estava ali, mas a coisa piora, porque eles envelhecem. Por isso que Sara vai dizer, quando ela ouve essas palavras, a reafirmação da promessa: olha, no tempo determinado eu virei e Sara conceberá. Ela ri. E esse riso de Sara não é um riso de total incredulidade, não é um riso que está zombando daquilo que Deus está falando, não. Era um riso diante da impossibilidade, como quem simplesmente pergunta: como será isso possível? Como pode acontecer isso? Porque ela já havia envelhecido, o costume já havia se cessado, não tinha mais possibilidade nenhuma. Abraão já estava com 99 anos. Aí você vai entender por que Deus, quando Ele se apresenta a Abraão, Ele vai dizer: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Porque não há nenhuma impossibilidade humana capaz de refrear a mão poderosa de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. Não há enfermidade que permaneça de pé diante do poder glorioso de Deus. Não há situação externa que faz o homem sofrer, que remove a paz. A própria palavra de Deus diz: agindo Deus, agindo o Senhor, quem impedirá? Muitas vezes, quem sabe, você tem pensado assim: olha, o diabo está retendo. Não, o diabo não tem força, poder nenhum para reter o poder da mão de Deus. O diabo pode nos impossibilitar de algumas coisas, mas jamais ele vai poder impossibilitar o agir do poder de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso é o que reina sobre todas as coisas. É Ele o que reina, é Ele o que opera. Agindo Ele, quem impedirá? É interessante, quando Deus vai falar com Jeremias acerca da restauração de Israel. Israel estava vivendo um momento de caos. O povo foi levado cativo, espalhado para muitas nações. A terra deles estava queimada a fogo, uma destruição, um caos todo. Deus então levanta Jeremias para falar acerca da restauração. E uma das coisas que Deus vai falar através de Jeremias é: acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor?
todos olhavam a desolação que estava Israel, a situação de vergonha que vivia o povo, o caos estabelecido. E o Deus Todo-Poderoso fala por meio do seu profeta que Ele iria restaurar, que aquela terra que estava um caos, desolada, aquela terra que ecoava lamento, pranto, amargura, ela ainda se ouviria vozes de crianças, alaridos de festa, de alegria. Mas naquele momento era impossível de imaginar essa possibilidade. E o Deus Todo-Poderoso vem até o seu povo e diz: acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Quais são as impossibilidades que você tem vivido? Quem sabe uma enfermidade? Quem sabe você perdeu o seu emprego? Quem sabe uma crise familiar foi estabelecida? Quem sabe lá no teu local de trabalho, na tua empresa, as coisas estão indo de mal a pior? Quem sabe as coisas têm dito para você, as situações não tem mais jeito? Se fosse há alguns meses atrás, há alguns dias atrás, olha, se isso acontecesse lá atrás, eu estava mais forte. Mas o que faz eu e você prevalecer não é a nossa força humana. O que nos faz prevalecer é a força do poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. Uma outra realidade que Deus vai falar de uma situação que cercava, trazendo impossibilidades. Diz respeito quando Deus ele envia o anjo Gabriel para cumprir a sua promessa acerca do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel vai até Maria. Maria era prima de Isabel. Isabel foi a mãe de João Batista. Isabel já avançada em idade e também estéril. Havia uma promessa de que do ventre daquela mulher, era uma promessa de Deus para ela. Ela ainda não tinha um conhecimento total e detalhado dessa promessa de Deus, mas Deus já havia um plano estabelecido para se cumprir na vida de Isabel e de Zacarias, seu marido, e através deles de trazerem ao mundo João Batista. Quando o anjo Gabriel vai até Maria, ele vai dizer assim: salve a agraciada do Senhor. A Maria não entende muito aquela saudação, e ela vai dizer, ele vai dizer: olha, você vai conceber e dar à luz um filho, será chamado ele Jesus. Maria responde: mas como isso vai acontecer, visto que não conheço homem algum? O anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, o poder do Todo-Poderoso te encobrirá. Eis que aquele que vai sair do seu ventre será chamado Filho do Altíssimo. E olha o que o anjo vai dizer: e eis que Isabel, a sua prima, também concebeu, e esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril. Esta, na sua velhice, diante da esterilidade, concebeu. E no versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, ele diz assim: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não importa a situação, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Há promessas de Deus na sua vida, se agarre a elas, se firme nelas. Deus ele vai até Abraão para confirmar, para fortalecer a fé de Abraão. E o que Deus vai dizer em seguida é muito interessante. Abraão já caminhava com Deus também.
Amém? Abraão já caminhava com Deus. Não era alguém que caminhava uma semana, um mês. Abraão já caminhava com Deus há 24 anos. E Deus vai dizer para ele: anda em minha presença e ser perfeito. É intrigante isso. Anda em minha presença e ser perfeito. Qual é esse nível de perfeição de que Deus está falando? A qual Abraão deveria andar, deveria avançar no nível de obediência ainda maior, no nível de fé ainda maior. Deus vai até ele e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Este nível de andar, esse nível de perfeição é fundamentado na obediência e na fé que Abraão deveria manifestar a partir daquele momento, que iria conduzi-lo a experimentar, a viver nos seus dias o cumprimento da sua promessa. Um andar tal, uma fé tal, que não mais abateria o seu coração, que não mais iria abrir espaços para questionamentos no seu coração, que não o levaria mais a trazer risos interiores, não risos de incredulidade, mas risos das impossibilidades. E é interessante que o texto que nós lemos fala que Sara riu, mas se você for lá em Gênesis 17, quando Deus fala no versículo 16 para Abraão: porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei, e ela será mãe das nações. Versículo 17: então caiu Abraão sobre o seu rosto, ele creu, ele se prostrou, ele sabia que era Deus falando contigo, mas lá no seu interior, diante das impossibilidades, olha o que acontece: e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. Anda em minha presença e ser perfeito, Abraão. Não era um nível de perfeição como muitas vezes nós pensamos. Não vai ter falha nenhuma, não. O nível que Deus está falando aqui de perfeição diz respeito ao caminhar na fé, ao caminhar com Deus em uma crescente. Daquele momento não poderia mais ter espaços para dar passos para trás na sua fé. Abraão, é chegado um tempo onde você vai crescer mais em fé, e quando você vai olhar para a trajetória de Abraão aqui, você vai ver que isso passa a acontecer com ele. Isso é tão provável que Romanos 16, olha, Romanos, Novo Testamento, há um texto de Romanos que retrata esse momento que Abraão vai viver após Deus vir até ele. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Capítulo 4, Deus está falando sobre a reconciliação, a justificação por meio de Cristo. E Ele vai tratar aqui a partir do versículo 17 do capítulo 4 de Romanos, esta realidade que nós estamos vendo, que aconteceu em Gênesis 17, 18. Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 17. No entanto que ele vai dizer, como está escrito, levando lá para trás em Gênesis. Então Romanos 17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha o que vem a seguir: perante aquele no qual creu, o Deus que vem até Abraão e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito.
esse Deus Todo-Poderoso, o qual vivifica os mortos. Aleluias! O qual vivifica aquilo que está morto. Só Deus pode fazer isso. O Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus não esperou Isaac nascer para mudar o nome de Abraão para Abraão. Antes de Isaac nascer, quando a promessa ainda não havia se concretizado, Deus já muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, dizendo: vocês serão pais de nações. Eles creem, a palavra está dizendo que ele creu neste Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18 agora vai tratar da realidade do caminhar de Abraão, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Como assim em esperança creu contra a esperança? Ele creu que mesmo sendo já de quase 100 anos, a sua mulher também já envelhecida, o seu ventre já amortecido, ele creu contra a esperança, contra as circunstâncias adversas, contrárias, relutantes. Ele creu contra essas realidades, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Esse tanto aqui diz, ele assim foi conduzido como resultado de crer. Esse caminhar na presença do Senhor, nesse nível de perfeição de fé, o conduziu ao cumprimento da promessa. Ele foi pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Deus falou, assim será. Os olhos naturais de Abraão não contemplavam descendência, mas os olhos da fé contemplou a descendência, porque ele teve como fiel o Deus Todo-Poderoso que veio até ele. É esse mesmo Deus que vem até mim, que vem até você, por meio desta palavra nesse dia. Versículo 19: e não enfraquecendo na fé. De quem está falando? De Abraão. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não atentou. Atentar aqui está ligado a não se deixar, ele não se permitiu ser levado, ele não permitiu que aquela situação conduzisse o seu caminhar, não permitiu que aquelas impossibilidades o colocasse numa cadeia de incredulidade. Não, ele não atentou para isso. Ele não, versículo 20, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, e estando certíssimo daquilo que Deus tinha prometido, Deus era poderoso para o fazer. Acaso há impossíveis para Deus? Jó também chega a essa conclusão lá no capítulo 42, 2 de Jó, e diz: bem sei eu que podes todas as coisas, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que te chama, o Deus que me chama. Anda em minha presença e ser perfeito. Assim como Abraão,
ele poderia enfraquecer na fé. Ele estava, quando Deus veio até ele estava enfraquecendo na fé. E a partir do momento que ele ouve aquilo do Senhor: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ele crê, e ao invés de dar espaço para uma continuidade de enfraquecimento na fé, ele foi fortalecido na sua fé. E é isso que você precisa e que eu preciso nesse dia: sermos fortalecidos na nossa fé, para que o nosso caminhar continue firme. E para finalizarmos, Gênesis capítulo 21. Note que Abraão era da idade de 99 anos. Quando Isaac nasce, 100 anos. De 25 anos de caminhada, houve momentos de fraquezas, de fé, de obediência. E um ano antes, quando a bênção estava quase chegando, batendo a porta, a fé estava enfraquecendo, Deus vai até ele, fala com ele, ele reage ao ouvir a voz de Deus. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs o nome do filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Isaque significa riso, alegria. Não mais aquele riso irônico por causa das impossibilidades, não, mas o riso do cumprimento da promessa de Deus. E é a este riso que Deus quer te conduzir, é a este riso que a tua fé precisa ser fortalecida nesse dia, para que você vá firme e receba o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. O Deus que prometeu fez conforme havia dito. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Tenha certeza, esta palavra não é uma palavra minha, humana, não. Esta palavra nesse dia é a palavra de Deus, que vem de encontro ao seu coração. Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. E assim nós precisamos também, não dando um glória a Deus mecânico, não, mas um glória a Deus fundamentado numa fé viva. Vamos falar com Deus. Pai, tua palavra vem de encontro aos nossos corações esse dia, Pai. Deus, sempre que a tua palavra nos é dirigida, Pai querido, o Senhor aguarda uma reação nossa, Deus. Nesse dia, Pai, o Senhor vem de encontro aos nossos corações, para que nós não venhamos a ceder, a fraquejar, a nos enfraquecer na nossa fé. Ó Senhor, bens conheces o íntimo de cada um dos teus filhos. Espírito Santo, segundo o teu poder, vem assim agir, vem assim conduzir o interior de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus amados, para que no tempo presente se firmem os seus passos numa fé, correspondam, andando em tua presença, permanecendo em tua presença com perfeição,
em obediência e em crescimento, em desenvolvimento de fé. Ah, Senhor, fortalece-nos assim, que esta palavra, oh Espírito Santo, venha fazê-la produzir abundante fé. Oh Espírito Santo, venha fazer produzir glórias a Deus, glórias fundamentadas na fé e na alegria e na certeza de que aquele que cumpriu é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas, e que não há nada, absolutamente nada capaz de impedir as suas promessas. Ó Senhor, eis-nos aqui, glorifica o teu nome, que a tua palavra cumpra assim o propósito sobre cada coração, e que em cada uma destas vidas, Senhor, o teu nome seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Quão maravilhoso é tratarmos a palavra de Deus. Nós vamos encerrar o tempo de culto aqui, sabendo que este culto continua a ser desenvolvido nas nossas vidas. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm acompanhado os cultos, que continuem firmes. Nós temos um desafio, ainda um novo desafio como igreja, de permanecer, mesmo diante de um quadro na economia que tem abatido a todos. Nós continuamos orientando você a permanecer fiel em relação aos dízimos, às ofertas. É interessante, ontem, ministrando brevemente sobre essa questão no culto da convenção, eu me recordei de um momento quando Davi, diante de um desafio que ele estava vivendo, ele estava envelhecendo, seu filho Salomão fora escolhido por Deus para ser o novo rei, porém Salomão ainda era jovem e inexperiente. Davi, com todo o seu cuidado, preparou do fruto do seu trabalho, Davi preparou as coisas necessárias para a construção do templo, dos seus tesouros particulares. E aí Davi, ele convoca as autoridades de Israel e o povo de Israel para que eles também pudessem voluntariamente contribuir, porque aquela obra era grande e extensa, e não era obra para homens, era uma obra gloriosa para Deus. E tanto as autoridades como o povo, eles também se movem e voluntariamente contribuem para a continuidade da obra. Assim também nos tempos de desafio que temos vivido, é importante que cada um também se disponha com alegria, com entendimento, com liberalidade a contribuir, para que essa obra ela permaneça durante essa crise e ela continue a avançar após essa crise. E financeiramente falando, materialmente falando, Deus colocou nas nossas mãos este poder. Davi fala: quem sou eu e quem é o meu povo para darmos ao Senhor alguma coisa? Porque aquilo que damos, Senhor, vem das tuas mãos, pois todas as coisas são tuas. Aqui está os dados da nossa conta bancária, onde você pode estar depositando seu dízimo, sua oferta. Em nome do Senhor Jesus, Deus te fortaleça, Deus te abençoe, você e a tua casa, neste tempo difícil. O Deus Todo-Poderoso, do qual nós ouvimos nesta noite, Ele é fiel. Vamos orar.
Apresente as suas necessidades ao Senhor nesse momento. Suas necessidades materiais, suas necessidades emocionais. Se você está enfermo, se você tem passado lutas, vamos orar neste momento. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que reina absoluto sobre os céus e a terra. Tu és o Deus que ergue reis e que derriba os reis. Tu és o Deus que governa sobre o reino dos homens. Pai, neste momento nós nos achegamos perante o Senhor, eu e cada um dos meus irmãos e irmãs, e apresentamos, Senhor, as nossas dificuldades, Deus, as preocupações, os anseios do nosso coração, e te suplicamos, Deus, vem estender a Tua mão de poder. Pai, vem suprindo a necessidade de cada um dos Teus filhos. Pai, a Tua palavra tem nos dito para não andarmos ansiosos, preocupados por coisa nenhuma, mas antes que as nossas petições, as nossas necessidades fossem apresentadas diante de Ti, por meio da oração e da súplica. E aqui estamos nós, Senhor. Ah, meu Deus, vem agindo. Pai, vem estendendo a Tua mão, vem abençoando o Teu povo, os Teus filhos, cada um daqueles que se achegam diante de Ti, Pai, pois Tu és o Deus que mesmo em meio à crise, Senhor, fortalece, sustenta, supre e abençoa o Teu povo. Seja a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família. Abençoa, Senhor, o trabalho dos Teus filhos, faz-os prosperar neste tempo difícil. Tu és o mesmo Deus que faz jorrar água da rocha. Tu és o mesmo Deus que faz chover, ó Senhor, a Tua provisão em meio ao deserto. Pai Santo, abençoa poderosamente, derrama do Teu poder, curando aquele que está enfermo, enferma, nos leitos de hospitais, aonde quer que estejam, passando por crises, por enfermidades, por lutas, recebam a cura, recebam a libertação, grilhões sejam quebrados, em nome de Jesus. Seja sobre o Teu povo a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais uma semana de vitória na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção. E que o grande amor de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor da vida, Jesus Cristo, que a comunhão, a direção, a presença do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, conduzindo-os na fé ao cumprimento de todas as promessas dele. Amém. Que Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos de volta no nosso culto Vinde a Mim. Terça-feira, Bíblia e Oração por meio do nosso canal lá no YouTube. Deus te abençoe.